Antes da invenção da imprensa, o conhecimento era um privilégio de poucos. Os livros eram copiados à mão por monges em mosteiros, um trabalho lento e meticuloso que podia levar meses ou até anos para concluir apenas um exemplar. Poucas pessoas sabiam ler e escrever, e o saber circulava apenas entre os nobres, clérigos e estudiosos. Era um tempo em que a informação andava a passos lentos e as ideias demoravam a atravessar fronteiras. Mas em meio a esse mundo silencioso de pergaminhos e penas, um homem ousou imaginar algo impossível: multiplicar as palavras, libertar o conhecimento e mudar o destino da humanidade. Johannes Gutenberg nasceu por volta do ano 1400, na cidade de Mainz, no coração da Alemanha. Filho de uma família de artesãos e comerciantes, cresceu em um ambiente de trabalho manual, onde o metal, o ouro e as ferramentas faziam parte do dia a dia. Desde jovem, Gutenberg demonstrou uma mente curiosa e inventiva. Alguém que não se contentava apenas em seguir os métodos antigos, mas queria melhorar, simplificar e transformar. Naquela época, o mundo estava em transição. A Idade Média dava lugar ao Renascimento, e a Europa começava a redescobrir o valor da ciência, da arte e da razão. O comércio florescia, as cidades cresciam e o desejo por conhecimento aumentava. Mas havia um obstáculo enorme. Os livros eram raros e caríssimos. Copiados à mão por monges e escribas, um único volume podia custar o equivalente a anos de trabalho de um camponês. Gutenberg viveu esse contraste, um mundo com novas ideias, mas ainda preso pela lentidão da escrita manual. Trabalhando como ourives e metalúrgico, ele dominou a arte de moldar e fundir metais com precisão, uma habilidade que mais tarde seria essencial para sua invenção. Homem reservado, prático e perseverante, Gutenberg não era um acadêmico ou filósofo, mas tinha algo igualmente poderoso: visão e persistência. Enquanto outros se conformavam com a dificuldade de reproduzir textos, ele via nisso uma oportunidade. Em sua mente formava-se uma ideia ousada. E se fosse possível criar livros em série, de forma rápida, exata e acessível? Essa pergunta se tornaria o ponto de partida para uma das maiores revoluções intelectuais da humanidade. O sonho de Johannes Gutenberg era, acima de tudo, libertar o conhecimento. Ele vivia em um tempo em que saber ler e ter acesso a um livro era privilégio de poucos. Os textos sagrados, as obras de filosofia e ciência, e até as simples histórias que hoje lemos com facilidade, eram guardadas em mosteiros e bibliotecas inacessíveis para o povo. A leitura era símbolo de status e poder, e Gutenberg enxergava nisso uma injustiça. Ele acreditava que a palavra escrita deveria ser um direito, não um luxo. Que cada pessoa, independentemente de sua riqueza ou posição social, deveria ter a chance de aprender, refletir e formar suas próprias ideias. Essa visão, revolucionária para o século XV, colocava Gutenberg em rota direta com a estrutura social e religiosa de sua época. Uma sociedade que dependia da lentidão da cópia manual para manter o controle do saber. Movido por esse ideal, ele começou a imaginar uma forma de reproduzir textos rapidamente, de modo fiel e acessível. Não apenas para copiar livros sagrados, mas para espalhar o conhecimento, um conhecimento que poderia iluminar mentes e transformar o mundo. Em seu ateliê em Mainz, Gutenberg experimentava incansavelmente. Tintas que aderissem melhor ao papel, ligas metálicas resistentes, moldes perfeitos para cada letra. Cada tentativa frustrada era seguida por uma nova ideia. Ele não buscava fama nem riqueza. O que o movia era algo muito maior: a crença de que o saber é a verdadeira força que move a humanidade. Com cada teste e aperfeiçoamento, Gutenberg se aproximava de seu grande propósito: dar às palavras o poder de multiplicar-se. Transformar o que antes era escasso em algo abundante. E sem perceber, ele estava prestes a inaugurar uma nova era, a era em que o conhecimento se tornaria o motor da civilização. Durante anos, Johannes Gutenberg trabalhou em silêncio, isolado em sua oficina em Mainz,
cercado por metais, tintas e pergaminhos. Ele sabia que estava prestes a criar algo grandioso, mas também sabia que qualquer erro poderia destruí-lo financeiramente. Sua ideia era unir três mundos diferentes: a metalurgia, a mecânica e a arte da escrita. Naquele tempo, já existiam prensas rudimentares usadas para esmagar uvas e extrair azeite. Gutenberg observou essas máquinas e pensou: e se em vez de uvas, eu colocasse letras? Essa simples ideia foi o ponto de partida para uma das maiores inovações da história. Ele desenvolveu um sistema de tipos móveis metálicos, pequenas peças de chumbo e estanho, cada uma moldada com uma letra em relevo. Essas letras podiam ser reorganizadas, formando palavras, frases e páginas inteiras, e depois reutilizadas para novos textos. Era uma ideia genial. Pela primeira vez, a escrita podia ser mecanizada e repetida infinitas vezes. Mas não bastava apenas criar os tipos. Era preciso uma tinta especial, densa o bastante para aderir ao metal e transferir-se ao papel sem borrar. Depois de inúmeros testes, ele encontrou a mistura perfeita de óleo, fuligem e pigmentos, o segredo da impressão duradoura. E então veio o último passo: a prensa de madeira adaptada, que exercia uma pressão uniforme sobre o papel, imprimindo o texto com precisão. Por volta de 1450, o protótipo estava pronto. Gutenberg havia transformado um sonho em realidade. A primeira imprensa de tipos móveis do mundo. E com ela, o nascimento de um novo tempo. Seu primeiro grande projeto foi a lendária Bíblia de Gutenberg, impressa em latim. Com 42 linhas por página, letras elegantes e detalhes tão belos que pareciam feitos à mão, a obra impressionava pela perfeição. Foram produzidos cerca de 180 exemplares, cada um cuidadosamente impresso, numerado e encadernado. Hoje, restam menos de 50 cópias conhecidas. Verdadeiros tesouros da humanidade. A reação foi imediata. Pela primeira vez na história, um mesmo texto podia ser reproduzido em larga escala com exatidão. O conhecimento, que antes dependia da paciência de monges e escribas, agora podia viajar rapidamente, atravessar reinos e chegar às mãos de pessoas comuns. Era o nascimento da era da informação impressa, e Gutenberg estava no centro dessa revolução silenciosa. A invenção da imprensa foi como o nascer de um novo sol sobre a Europa. O que Gutenberg criou não foi apenas uma máquina, foi uma ponte entre o passado e o futuro, entre o silêncio dos mosteiros e o despertar de uma nova era. Nos primeiros anos após sua criação, a novidade espalhou-se rapidamente. Artesãos, estudiosos e comerciantes perceberam o potencial da invenção e começaram a abrir oficinas de impressão em diversas cidades: Estrasburgo, Veneza, Roma, Paris, Londres, Praga. Em poucas décadas, centenas de tipografias surgiram por todo o continente. O número de livros produzidos, que antes se contava em poucos milhares, saltou para milhões de exemplares. O impacto foi imediato e profundo. Pela primeira vez, as palavras viajavam mais rápido do que os mensageiros. As ideias deixaram de pertencer apenas aos mosteiros e universidades e começaram a circular entre o povo. O saber saiu das mãos dos poucos e alcançou as multidões. A imprensa tornou-se o motor invisível de grandes transformações. Foi ela que alimentou o Renascimento, permitindo que as descobertas científicas, os tratados de arte e os textos filosóficos se espalhassem com velocidade. Graças a ela, as obras de pensadores como Copérnico, Leonardo da Vinci e Erasmo de Roterdã encontraram leitores em todos os cantos da Europa. Mas o poder da palavra impressa não se limitou à ciência ou à arte. Quando Martinho Lutero pregou suas 95 teses em 1517, foi a imprensa que multiplicou sua voz. Em poucas semanas, suas ideias se espalharam por toda a Alemanha, algo impossível antes de Gutenberg. Assim, a imprensa se tornou uma das grandes aliadas da Reforma Protestante, mudando para sempre a relação entre fé, poder e conhecimento. Além disso, o avanço da impressão impulsionou a criação de jornais, panfletos e cartazes, dando origem à opinião pública, um novo espaço de debate e pensamento coletivo.
Os livros deixaram de ser obras sagradas, guardadas em estantes de pedra, e se tornaram instrumentos de liberdade. E o resultado de tudo isso? A humanidade nunca mais foi a mesma. A imprensa quebrou o monopólio do saber, acelerou a educação, fortaleceu as universidades e pavimentou o caminho para o iluminismo e a revolução científica. Em outras palavras, Gutenberg acendeu a centelha que preparou o mundo para a modernidade. Cada página impressa, cada ideia que se multiplicou, carregava dentro de si o mesmo espírito que guiou o inventor alemão. A crença de que o conhecimento é uma luz, e que essa luz deve brilhar para todos. Johannes Gutenberg talvez não tenha imaginado a dimensão de sua invenção. Ele morreu sem grandes riquezas, mas deixou à humanidade um legado incalculável. Graças a ele, as ideias se libertaram, a educação se expandiu e o conhecimento ganhou asas. A imprensa foi o primeiro grande passo rumo à era da informação, a mesma era que hoje continua através da internet e das redes sociais. Quando abrimos um livro, uma revista ou até uma tela, há sempre um pouco do espírito de Gutenberg ali, lembrando-nos de que o verdadeiro poder não está apenas em quem fala, mas em quem tem acesso à palavra.